O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 8. Karna Parva. Capítulo 90. Arjuna vs Karna. Cobras Vazena entra na aljava de Karna, mas Krishna faz carro afundar e somente o diadema de Arjuna é destruído. Karna não atirará a cobra duas vezes. Arjuna mata a cobra. Kala fala para Karna que seu fim está próximo. Karna é ferido, mas revida as armas de Arjuna. Roda de Karna afunda na terra. Ele pede para Arjuna esperar enquanto ele a liberta. Sanjaya disse, fugindo por causa da queda das flechas de Arjuna, as divisões rompidas dos Kauravas, ficando a uma distância, continuaram a olhar para a arma de Arjuna cheia de energia e se movendo rapidamente em volta com a refulgência do relâmpago. Então Karna, com chuvas de flechas terríveis, frustrou aquela arma de Arjuna enquanto ela ainda estava se movendo no céu e a qual Arjuna tinha disparado com grande vigor naquele combate violento para a destruição de seu inimigo. De fato, aquela arma, de Partha, que, cheia de energia, vinha consumindo os Kurus, o filho de Suta agora despedaçou com suas flechas aladas com ouro. Curvando então o seu próprio arco de som alto de corda irrefragável, Karna disparou chuvas de flechas. O filho de Suta destruiu aquela arma ardente de Arjuna com sua própria arma matadora de inimigos de grande poder, que ele tinha obtido de Rama, e que parecia, em eficácia, o rito Atharvan. E ele perfurou Partha também com numerosas flechas afiadas. O combate então, ó rei, que ocorreu entre Arjuna e o filho de Adherata tornou-se muito terrível. Eles continuaram a atingir um ao outro com flechas como dois elefantes ferozes atacando um ao outro com suas presas. Todos os pontos do horizonte então ficaram cobertos com armas e o próprio sol ficou invisível. De fato, Karna e Partha, com suas torrentes de flechas, tornaram o céu uma vasta extensão de flechas sem qualquer espaço no meio. Todos os Kauravas e os Somakas então viram uma rede de flechas se estendendo sobre vasta área. Naquela escuridão densa causada por setas, eles eram incapazes de ver qualquer coisa mais. Aqueles dois principais dos homens, ambos habilidosos com armas, enquanto eles incessantemente visavam e disparavam inúmeras flechas, ó rei, mostraram diversos tipos de belas manobras. Enquanto eles estavam assim lutando um com o outro em batalha, às vezes o filho de Suta levava melhor sobre seu rival e às vezes o ornado com diadema Partha prevalecia sobre o dele, em destreza e armas e agilidade de mãos. Contemplando aquele duelo terrível e tremendo entre aqueles dois heróis, cada um dos quais estava desejoso de se aproveitar dos descuidos um do outro, todos os outros guerreiros no campo de batalha ficaram cheios de admiração. Os seres no céu, ó rei, aplaudiram Karna e Arjuna. De fato, muitos deles em um momento, cheios de alegria, gritavam alegremente, às vezes dizendo, excelente, ó Karna. E às vezes dizendo, excelente, ó Arjuna. Durante a continuação daquele combate feroz, enquanto a terra estava sendo pressionada profundamente com o peso de carros e o passo de corcéis e elefantes, a cobra Asvazena, que era hostil a Arjuna, estava passando seu tempo na região inferior. Libertado do incêndio em Kandava, ó rei, ele tinha, de raiva, atravessado a terra, para ir para a região subterrânea. Aquela brava cobra, lembrando-se da morte de sua mãe e da inimizade que ele por conta disso nutria contra Arjuna, agora se ergueu da região inferior. Dotado do poder de subir aos céus, ele subiu com grande velocidade para ver aquela luta entre Karna e Arjuna. Achando que aquela era a hora de satisfazer sua animosidade por, como ele pensava, Partha de alma perversa, ele entrou rapidamente na aljava de Karna, ó rei, na forma de uma flecha. Naquele momento uma rede de flechas era vista, despejando suas flechas brilhantes por toda parte. Karna e Partha fizeram do céu uma massa densa de flechas por meio de suas torrentes de flechas. Contemplando aquela vasta extensão de flechas, todos os Kauravas e os Somakas ficaram cheios de medo. Naquela escuridão densa e terrível causada por flechas, eles não podiam ver qualquer coisa mais.
Então aqueles dois tigres entre homens, aqueles dois principais de todos os arqueiros no mundo, aqueles dois heróis, fatigados com seus esforços em batalha, olharam um para o outro. Os dois foram então abanados com leques excelentes e ondulantes feitos de folhas novas, de palmeira, e borrifados com água de sândalo fragrante por muitas apsaras permanecendo no céu. E Sakra e Surya, usando suas mãos, limparam gentilmente os rostos daqueles dois heróis. Quando finalmente Karna achou que ele não podia prevalecer sobre Partha e estava extremamente chamuscado pelas flechas do último, aquele herói, seus membros muito mutilados, colocou seu coração naquela flecha dele que estava colocada separadamente dentro de uma aljava. O filho de Suta então fixou na corda de seu arco aquela flecha matadora de inimigos, extremamente afiada, de boca de cobra, resplandecente e ameaçadora, que tinha sido polida de acordo com o costume, e que ele tinha mantido por muito tempo para a destruição de Partha. Esticando a corda de seu arco até sua orelha, Karna fixou aquela flecha de energia feroz e esplendor ardente, aquela arma sempre reverenciada que jazia dentro de uma aljava dourada em meio a pó de sândalo, e mirou-a em Partha. De fato, ele mirou aquela flecha ardente, nascida na linhagem de Airavata, para cortar a cabeça de Palguna em batalha. Todos os pontos do horizonte e o firmamento ficaram em chamas e meteoros e raios terríveis caíram. Quando aquela cobra da forma de uma flecha foi fixada na corda do arco, os regentes do mundo, incluindo Sakra, deram lamentos altos. O filho de Suta não sabia que a cobra Svasena tinha entrado em sua flecha pela ajuda de seus poderes de yoga. Vendo Vaikartana mirar aquela flecha, os soberanos de grande alma dos Madras, dirigindo-se a Karna, disse: essa flecha, ó Karna, não conseguirá cortar a cabeça de Arjuna. Procurando cuidadosamente, fixe outra seta que possa conseguir cortar a cabeça de teu inimigo. Dotado de grande presteza, o filho de Suta, com olhos inflamados em fúria, então disse para o soberano dos Madras: ó Shalya, Karna nunca mira uma seta duas vezes. Pessoas como nós nunca se tornam guerreiros desonestos. Tendo dito essas palavras, Karna, com grande atenção, disparou aquela flecha a qual ele tinha reverenciado por muitos longos anos. Disposto a ganhar a vitória, ó rei, ele disse rapidamente para seu rival: tu estás morto, ó Palguna. Disparada dos braços de Karna, aquela flecha de zunido horrível, parecendo fogo ou o sol em esplendor, quando ela deixou a corda do arco, brilhou no céu e pareceu dividi-lo por uma linha tal como é visível no topo da cabeça de uma mulher dividindo seus cabelos. Vendo aquela flecha brilhando no céu, o matador de Kansa, Madhava, com grande rapidez e a maior facilidade, pressionou para baixo com seus pés aquele carro excelente, fazendo afundar cerca de 1 cúbito de profundidade. Nisso, os corcéis, brancos como os raios da lua e enfeitados com arreios de ouro, dobrando seus joelhos, se deitaram no chão. De fato, vendo aquela cobra, na forma de uma flecha, apontada por Karna, Madhava, aquela principal de todas as pessoas dotadas de poder, aplicou sua força e assim pressionou com seus pés aquele carro na terra, no que os corcéis, como já dito, dobrando seus joelhos, se deitaram sobre o solo quando o próprio carro tinha afundado nele. Então os sons altos ergueram-se no céu em aclamação a Vasudeva. Muitas vozes celestes foram ouvidas, e flores celestes foram derramadas sobre Krishna, e gritos leoninos também foram proferidos. Quando o carro tinha sido pressionado dessa maneira no chão pelos esforços do matador de Madhu, o ornamento excelente da cabeça de Arjuna, célebre por toda a terra, o firmamento, céu, e as águas, o filho de Suta varreu do topo da cabeça de seu rival, com aquela flecha, pela própria natureza daquela arma serpentiforme e da grande atenção e fúria com as quais ela tinha sido disparada. Aquele diadema, dotado do esplendor do sol ou da lua ou fogo ou um planeta, e adornado com ouro e pérolas e pedras preciosas e diamantes, tinha sido feito com grande cuidado pelo próprio pujante nascido por si mesmo para Purandara.
de grande valor como sua aparência indicava, inspirando terror nos corações de inimigos, contribuindo para a felicidade daquele que o usava, e derramando uma fragrância. Aquele ornamento tinha sido dado pelo próprio chefe dos celestiais com um coração alegre para Parta, quando o último tinha procedido para matar os inimigos dos deuses. Aquele diadema não podia ser esmagado por Rudra e o Senhor das Águas, e Kuvera com Pinaka e Laço e Raio e as próprias principais das flechas. Ele não podia ser resistido nem pelos principais entre os deuses. Vrisha, no entanto, agora o quebrou violentamente com sua flecha insuflada com cobra. Dotada de grande energia, aquela cobra de natureza má de forma feroz e votos falsos, caindo sobre aquele diadema enfeitado com ouro e pedras preciosas, varreu para longe da cabeça de Arjuna. Aquela cobra, ó rei, o arrancou violentamente da cabeça de Parta, rapidamente reduzindo fragmentos aquele ornamento bem feito engastado com muitas pedras preciosas e resplandecendo com beleza, como o raio partindo um topo de montanha enfeitado com árvores altas e belas agraciadas com flores. Despedaçado por aquela arma excelente, possuidor de esplendor, e em chamas com o fogo do veneno da cobra, aquele diadema belo e muito apreciado de Parta caiu no chão como o disco brilhante do sol das colinas Asta. De fato, aquela cobra varreu à força da cabeça de Arjuna aquele diadema adornado com muitas pedras preciosas, como o raio de Indra lançando por terra um belo topo de montanha adornado com árvores altas, portando folhas e flores brotando. E a terra, firmamento, céu, e as águas, quando agitadas por uma tempestade, bramem alto, ó Bharata, assim mesmo foi o bramido que se ergueu em todos os mundos naquele momento. Ouvindo aquele barulho tremendo, as pessoas, apesar de seus esforços para ficarem calmas, ficaram extremamente agitadas e cambalearam quando elas ficaram de pé. Privado do diadema, o jovem Parta de cor escura parecia belo como uma montanha azul de topo alto. Amarrando então os seus cabelos com um tecido branco, Arjuna ficou perfeitamente inalterado. Com aquele tecido branco em sua cabeça, ele parecia com a colina Udaya iluminada com os raios do sol. Assim aquela cobra fêmea, a quem Arjuna tinha matado encandava, de boca excelente, através de seu filho na forma de uma seta, disparada pelo filho de Surya, vendo Arjuna de energia excelente e poder de pé com sua cabeça nivelada com as rédeas dos corcéis, tirou seu diadema somente, aquele ornamento bem feito, antigamente, possuído pelo filho de Aditi e dotado da refulgência do próprio Surya. Mas Arjuna também, como aparecerá na consequência, não voltou daquela batalha sem fazer a cobra sucumbir ao poder de Ama. Disparada dos braços de Karna, aquela flecha valiosa, parecendo fogo ou o sol em refulgência, isto é, aquela cobra poderosa que desde antes tinha se tornado o inimigo mortal de Arjuna, assim despedaçando o diadema do último, foi para longe. Tendo queimado o diadema enfeitado com ouro de Arjuna exposto em sua cabeça, ele desejou ir até Arjuna novamente com grande velocidade. Questionado, no entanto, por Karna, que o viu mas não o conhecia, ele disse essas palavras: Tu me disparaste, ó Karna, sem teres me visto. Foi por isso que eu não pude cortar a cabeça de Arjuna. Rapidamente dispare-me mais uma vez, depois de me veres bem. Eu então matarei teu inimigo e meu também. Assim endereçado naquela batalha por ele, o filho de Suta disse: Quem é você possuidor de tal forma feroz? A cobra respondeu, dizendo: Conheça-me como alguém que foi prejudicado por Parta. Minha inimizade por ele é devido a ele ter matado minha mãe. Se o próprio manejador do raio fosse proteger Parta, o último ainda teria que ir para os domínios do rei dos Pitris. Não me desconsidere. Cumpra minha ordem. Eu matarei teu inimigo. Dispare-me sem demora. Ouvindo aquelas palavras, Karna disse: Karna, ó cobra, nunca deseja ter vitória em batalha hoje por confiar no poder de outro. Mesmo que eu tenha que matar 100 Arjunas, eu ainda assim não iria, ó cobra, disparar a mesma flecha 2 vezes.
Dirigindo-se mais uma vez a ele no meio da batalha, aquele melhor dos homens, isto é, o filho de Surya, Karna, disse, ajudado pela natureza de minhas outras armas serpentiformes, e por esforço resoluto e ira, eu matarei Partha. Seja feliz e vá para outro lugar. Assim endereçado, em batalha, por Karna, aquele príncipe de cobras, incapaz por raiva de suportar aquelas palavras, procedeu ele mesmo, ó rei, para matar Partha, tendo assumido a forma de uma flecha. De forma ameaçadora, o desejo que ele nutria ardentemente era a destruição de seu inimigo. Então Krishna, dirigindo-se a Partha naquele combate, disse a ele, mate aquela grande cobra hostil a ti. Assim endereçado pelo matador de Madhu, o manejador do Gandiva, aquele arqueiro que era sempre feroz para inimigos o questionou, dizendo, quem é aquela cobra que avança por iniciativa própria contra mim, como se, de fato, ele avançasse direto contra a boca de Garuda? Krishna respondeu, enquanto tu, armado com arco, estavas empenhado em Kandava em gratificar o deus Agni, esta cobra estava então no céu, seu corpo abrigado dentro do de sua mãe. Pensando que era somente uma única cobra que estava assim permanecendo no céu, tu mataste a mãe. Lembrando daquele ato de hostilidade feito por ti, ele hoje vem em direção a ti para tua destruição. Ó resistidor de inimigos, o veja vindo como um meteoro ardente, caindo do firmamento. Sanjaya continuou, então Jishnu, virando seu rosto em fúria, cortou, com 6 flechas afiadas, aquela cobra no céu quando a última estava correndo em uma direção inclinada. Seu corpo assim cortado, ele caiu no chão. Depois que aquela cobra tinha sido cortada por Arjuna, o próprio Senhor queixava, ó rei, de braços massivos, aquele principal dos seres, ergueu com seus braços aquele carro do solo. Naquele momento, Karna, olhando obliquamente para Dhananjaya, perfurou aquela principal das pessoas, isto é, Krishna, com 10 flechas afiadas em pedra e providas de penas de pavão. Então Dhananjaya, perfurando Karna com uma dúzia de flechas bem disparadas e afiadas equipadas com cabeças como a orelha do javali, disparou uma flecha do comprimento de uma jarda dotada da energia de uma cobra de veneno virulento e disparada da corda de seu arco estirada até sua orelha. Aquela principal das flechas, bem disparada por Arjuna, atravessou a armadura de Karna, e como se suspendendo seus ares vitais, bebeu seu sangue e entrou na terra, suas asas também tendo sido encharcadas com sangue. Dotado de grande presteza, Vrisha, enfurecido pelo golpe da flecha, como uma cobra batida com pau, disparou muitas flechas poderosas, como cobras de veneno virulento vomitando veneno. E ele perfurou Janardana com uma dúzia de flechas e Arjuna com 99. E mais uma vez perfurando o filho de Pandu com uma flecha terrível, Karna deu risada e proferiu um rugido alto. O filho de Pandu, no entanto, não pôde tolerar a alegria de seu inimigo. Conhecedor de todas as partes vitais do corpo humano, Partha, possuidor de destreza semelhante àquela de Indra, perfurou aqueles membros vitais com centenas de flechas, assim como Indra tinha atingido Vala com grande energia. Então Arjuna disparou 90 flechas, cada uma parecendo a vara da morte em Karna. Profundamente perfurado com aquelas flechas, Karna tremeu como uma montanha fendida pelo raio. O protetor de cabeça de Karna, adornado com joias caras e diamantes preciosos e ouro puro, como também seus brincos, cortados por Dhananjaya com suas flechas aladas, caíram no chão. A armadura valiosa e brilhante também do filho de Suta, que tinha sido forjada com grande cuidado por muitos dos artistas principais, trabalhando por um longo tempo, o filho de Pandu cortou num momento em muitos fragmentos. Depois de privá-lo dessa maneira de sua armadura, Partha então, em fúria, perfurou Karna com 4 flechas afiadas, de grande energia. Atingido violentamente por seu inimigo, Karna sofreu grande dor como uma pessoa doente afligida por bilis, fleuma, gases e febre. Mais uma vez Arjuna, com grande velocidade, mutilou Karna, perfurando seus próprios membros vitais, com numerosas flechas excelentes, de corte excelente, e disparadas de seu arco que formava um círculo com muita força e rapidez e atenção.
Profundamente atingido por Parta com aquelas diversas flechas de pontas afiadas e energia ardente, Karna, coberto com sangue, parecia resplandecente como uma montanha de greda vermelha com correntes de água vermelha escorrendo por seu leito. Mais uma vez Arjuna perfurou Karna no centro do peito com muitas flechas fortes e de curso reto feitas totalmente de ferro e equipadas com asas de ouro e cada uma parecendo a vara ígnea do destruidor, como o filho de Agni perfurando as montanhas Krauncha. Então o filho de Suta, jogando de lado seu arco que parecia o próprio arco de Sakra, como também sua aljava, sentiu grande dor, e ficou inativo, entorpecido, e cambaleando, sua força de aperto frouxa e ele mesmo em grande angústia. O virtuoso Arjuna, observador do dever de virilidade, não desejou matar seu inimigo enquanto caído em tal angústia. O irmão mais novo de Indra então, com grande expectativa, se dirigiu a ele, dizendo: "Por que, ó filho de Pandu, tu ficaste tão negligente? Aqueles que são realmente sábios nunca poupam seus inimigos, embora fracos, nem por um momento. Aquele que é erudito ganha mérito e fama por matar inimigos caídos em angústia. Não perca tempo em despedaçar precipitadamente Karna, que é sempre hostil a ti, que é o primeiro dos heróis. O filho de Suta, quando capaz, avançará novamente contra ti como antes. Mate-o, portanto, como Indra matando Asura Namusi." Dizendo: "Assim seja, ó Krishna." E reverenciando Janardana, Arjuna, aquela principal de todas as pessoas na linhagem de Kuru, mais uma vez perfurou rapidamente Karna com muitas setas excelentes, como o soberano do céu perfurando Asura Samvara. O ornado com diadema Parta, ó Bharata, cobriu Karna e seu carro e corcéis com muitas setas de dente de bezerro, e aplicando todo o seu vigor ele encobriu todos os pontos do horizonte com flechas providas de asas de ouro. Perfurado por aquelas setas equipadas com cabeças como o dente do bezerro, o filho de Adhirata de peito largo parecia resplandecente como uma azouca ou palasa ou salmalha enfeitada com sua carga florida ou uma montanha coberta com uma floresta de árvores de sândalo. De fato, com aquelas numerosas setas fincadas em seu corpo, Karna, ó monarca, naquela batalha, parecia resplandecente como o príncipe das montanhas com seu topo e vales cobertos com árvores ou enfeitados com carnicaras florescentes. Karna também disparando repetidas chuvas de flechas, parecia, com aquelas flechas constituindo seus raios, com o sol rumando em direção às colinas Asta, com disco brilhante com raios carmesins. Flechas, no entanto, de pontas afiadas, disparadas dos braços de Arjuna, encontrando no céu as flechas ardentes, parecendo cobras poderosas, disparadas dos braços do filho de Adhirata, as destruíram todas. Recuperando sua frieza, e disparando muitas flechas que pareciam cobras enfurecidas, Karna então perfurou Parta com 10 flechas e Krishna com meia dúzia, cada uma das quais parecia com uma cobra zangada. Então Dhananjaya desejou disparar uma flecha poderosa e terrível, feita totalmente de ferro, parecendo veneno de cobra ou fogo em energia, e cujo zunido parecia o ribombo do trovão de Indra, e que estava insuflada com a força de uma arma superior celestial. Naquele momento, quando a hora da morte de Karna tinha chegado, Kala, se aproximando invisivelmente, e aludindo à maldição do Brahmana, e desejoso de informar Karna de que sua morte estava perto, disse a ele: "A terra está devorando tua roda." De fato, ó o principal dos homens, quando chegou a hora da morte de Karna, a eminente Brahmastra que o ilustre Bhargava de grande alma tinha dado a ele escapou de sua memória. E a terra também começou a devorar a roda esquerda de seu carro. Então, por causa da maldição daquele principal dos Brahmanas, o carro de Karna começou a oscilar, tendo afundado profundamente no solo e tendo sido transfixado naquele local como uma árvore sagrada com sua carga de flores permanecendo sobre uma plataforma elevada. Quando seu carro começou a oscilar por causa da maldição do Brahmana, e quando a arma superior que ele tinha obtido de Rama não mais brilhava nele por luz interior, e quando sua flecha terrível de boca de cobra também tinha sido cortada por Parta, Karna ficou cheio de tristeza.
Incapaz de suportar todas aquelas calamidades, ele acenou seus braços e começou a injuriar a virtude dizendo: aqueles que são conhecedores da virtude sempre dizem que a virtude protege aquele que é virtuoso. Em relação a nós sempre nos esforçamos, com toda a nossa habilidade e conhecimento para praticar a virtude. Aquela virtude, no entanto, está nos destruindo agora em vez de proteger a nós que somos devotados a ela. Eu, portanto, acho que a virtude não protege sempre seus devotos. Enquanto dizendo essas palavras, ele ficou extremamente agitado pelos golpes das flechas de Arjuna. Seus corcéis e seu motorista também foram deslocados de sua posição usual. Seus próprios órgãos vitais tendo sido atingidos, ele ficou indiferente quanto ao que ele fazia, e repetidamente insultava a virtude naquela batalha. Ele então perfurou Krishna no braço com 3 flechas terríveis, e Partha, também, com 7. Então Arjuna disparou 7 setas terríveis, perfeitamente retas e de impetuosidade feroz, parecendo fogo em esplendor e semelhantes ao trovão de Indra em força. Dotadas de impetuosidade tremenda, aquelas flechas perfuraram Karna e passando através de seu corpo caíram na superfície da terra. Tremendo pelo choque, Karna então mostrou sua diligência ao máximo de seu poder. Mantendo-se firme por um esforço imenso, ele invocou a Brahmastra. Vendo a Brahmastra, Arjuna invocou a arma Indra com mantras apropriados. Insuflando Gandiva, sua corda, e suas flechas também, com mantras, aquele opressor de inimigos despejou chuvas de flechas, como por Andara despejando chuva em torrentes. Aquelas flechas dotadas de grande energia e poder, emergindo do carro de Partha, eram vistas serem mostradas na vizinhança do veículo de Karna. O poderoso guerreiro em carro Karna desviou todas aquelas flechas expostas em sua frente. Vendo aquela arma assim destruída, o herói Vrishni, se dirigindo a Arjuna, disse: dispare armas superiores, ó Partha. O filho de Radha frustrou as flechas. Com mantras apropriados, Arjuna então fixou a Brahmastra em sua corda, e cobrindo todos os pontos do horizonte com flechas, Partha atingiu Karna com muitas flechas. Então Karna, com diversas flechas afiadas dotadas de grande energia, cortou a corda do arco de Arjuna. Similarmente ele cortou a segunda corda, e então a terceira, e então a quarta, e então a quinta. A sexta também foi cortada por Vrisha, e então a sétima, então a oitava, então a nona, então a 10ª, e então finalmente a 11ª. Capaz de disparar centenas sobre centenas de flechas, Karna não sabia que Partha tinha 100 cordas para seu arco. Amarrando outra corda em seu arco e atirando muitas flechas, o filho de Pandu cobriu Karna com flechas que pareciam cobras de bocas flamejantes. Arjuna recolocava tão rapidamente cada corda rompida que Karna não podia notar quando ela era rompida e quando reposta. A façanha lhe pareceu ser muito extraordinária. O filho de Radha desviou com suas próprias armas aquelas de Savyasasi. Mostrando também sua própria destreza, ele parecia levar a melhor sobre Dhananjaya naquela hora. Então Krishna, vendo Arjuna afligido pelas armas de Karna, disse essas palavras para Partha: aproximando-te de Karna, atinja-o com armas superiores. Então Dhananjaya, cheio de raiva, inspirando com mantras outra arma celeste, que parecia com fogo e que se assemelhava ao veneno da cobra e que era tão dura quanto a essência do diamante, e unindo a arma Raudra com ela, ficou desejoso de dispará-la em seu inimigo. Naquele momento, ó rei, a terra engoliu uma das rodas do carro de Karna. Descendo rapidamente então de seu veículo, ele agarrou sua roda afundada com seus 2 braços e se esforçou para erguê-la com um grande esforço. Puxada para cima com força por Karna, a terra, que tinha engolido sua roda, se ergueu até uma altura da largura de 4 dedos, com suas 7 ilhas e suas colinas e rios e florestas. Vendo sua roda engolida, o filho de Radha derramou lágrimas de raiva, e vendo Arjuna, cheio de ira, ele disse essas palavras: ó Partha, espere um momento, isto é, até eu levantar esta roda afundada.
Vendo, ó Parta, a roda esquerda do meu carro engolida por acidente pela terra, abandone, em vez de nutrir, esse propósito, de me atacar e matar, que é capaz de ser nutrido somente por um covarde. Bravos guerreiros que são observadores das práticas dos justos nunca disparam suas armas em pessoas com cabelo despenteado, ou naquelas que viraram seus rostos da batalha, ou em um Brahmana, ou em alguém que une suas palmas, ou naquele que se entrega ou implora por proteção, ou em alguém que suspendeu sua arma, ou em alguém cujas setas estão esgotadas, ou em alguém cuja armadura está deslocada, ou em alguém cuja arma caiu ou foi quebrada. Tu és o mais bravo dos homens no mundo. Tu és também de comportamento justo, ó filho de Pandu. Tu conheces bem as regras de batalha. Por estas razões, dê-me licença por um momento, isso é, até eu soltar minha roda, ó Dhananjaya, da terra. Tu mesmo ficando em teu carro e eu mesmo estando fraco e lânguido sobre o solo, não cabe a ti me matar agora. Nem Vasudeva, nem tu, ó filho de Pandu, me inspiram o menor medo. Tu és nascido na classe Kshatriya. Tu és o perpetuador de uma linhagem nobre. Lembrando dos ensinos de virtude, dê-me licença por um momento, ó filho de Pandu. Capítulo 91. Krishna o repreende, Karna continua lutando. Fere Arjuna. Arjuna mata Karna com arma angélica enquanto ele tenta libertar sua roda. Luz vai de Karna para o sol. Sanjaya disse. Então Vasudeva, posicionado no carro, se dirigiu a Karna, dizendo: por boa sorte é, ó filho de Radha, que tu te lembraste da virtude. É geralmente visto que aqueles que são vis, quando eles caem em angústia, injuriam a divina providência, mas nunca seus próprios delitos. Tu mesmo e Suyoddhana e Dushasana e Shakuni, o filho de Subala, fizeram Draupadi, vestida em uma única peça de roupa, ser levada para o meio da assembleia. Naquela ocasião, ó Karna, essa tua virtude não se manifestou. Quando na assembleia Shakuni, um perito nos dados, venceu o filho de Kunti e Yudhishthira que não era familiarizado com eles, para onde foi essa tua virtude? Quando o rei Kuru, Duryodhana, agindo sob teu conselho, tratou Bhimazena daquela maneira com a ajuda de cobras e comida envenenada, para onde essa tua virtude foi então? Quando o período de exílio para as florestas estava terminado, como também o 13º ano, tu não transferiste aos Pandavas seu reino. Para onde essa tua virtude foi então? Tu incendiaste a casa de Laka em Varanavata para matar queimados os Pandavas adormecidos. Onde então, ó filho de Radha, essa tua virtude tinha ido? Tu deste risada de Krishna quando ela estava no meio da assembleia, precariamente vestida porque em seu período menstrual e obediente à vontade de Dushasana. Onde, então, ó Karna, essa tua virtude tinha ido? Quando do apartamento reservado para as mulheres a inocente Krishna foi arrastada, tu não interferiste. Onde, ó filho de Radha, essa tua virtude tinha ido? Tu mesmo te dirigindo à princesa Draupadi, aquela dama cujo andar é tão digno quanto aquele do elefante, nessas palavras, isto é, os Pandavas, ó Krishna, estão perdidos. Eles caíram no inferno eterno. Escolha outro marido. Tu olhaste para a cena com deleite. Onde então, ó Karna, essa tua virtude tinha ido? Cobiçoso de reino e confiando no soberano dos Gandharvas, tu convocaste os Pandavas para um jogo de dados. Onde então essa tua virtude tinha ido? Quando muitos poderosos guerreiros em carros, cercando o garoto Abhimanyu em batalha, o mataram, onde essa tua virtude tinha ido então? Se essa virtude que tu agora invocaste não estava em lugar nenhum naquelas ocasiões, qual é a utilidade então de ressecar teu palato agora, por proferir aquela palavra? Tu és agora a favor da prática de virtude, ó Sutta, mas tu não escaparás com vida. Como Nala que foi derrotado por Pushkara com a ajuda dos dados, mas que recuperou seu reino por destreza, os Pandavas, que estão livres de cupidez, recuperarão seu reino pela destreza de seus braços, ajudados por todos os seus amigos. Tendo matado em batalha seus inimigos poderosos, eles, com os Somarkas, irão recuperar seu reino.
Os Dhartarashtras encontrarão a destruição nas mãos daqueles leões entre homens, isto é, os filhos de Pandu, que são sempre protegidos pela virtude. Sanjaya continuou, assim endereçado, ó Bharata, por Vasudeva. Karna baixou sua cabeça em vergonha e não deu resposta. Com lábios tremendo de raiva ele ergueu seu arco, ó Bharata, e, sendo dotado de grande energia e bravura, ele continuou a lutar com Partha. Então Vasudeva, se dirigindo a Palguna, aquele touro entre homens, disse, alto de grande poder, perfurando Karna com uma arma celeste, derrube-o. Assim endereçado pelo santo, Arjuna ficou cheio de raiva. De fato, lembrando-se dos incidentes aludidos por Krishna, Dhananjaya se inflamou com fúria. Então, ó rei, chamas flamejantes de fogo pareceram emanar de todos os poros do corpo do enfurecido Partha. A visão parecia ser muito extraordinária. Vendo isso, Karna, invocando a Brahmastra, despejou suas flechas sobre Dhananjaya, e mais uma vez fez um esforço para soltar seu carro. Partha também, pela ajuda da Brahmastra, despejou torrentes de flechas sobre Karna. Frustrando com sua própria arma a arma de seu inimigo, o filho de Pandu continuou a atacá-lo. O filho de Kunti então, migrando em Karna, disparou outra arma favorita dele que foi insuflada com a energia de Agni. Disparada por Arjuna, aquela arma brilhou com sua própria energia. Karna, no entanto, apagou aquela conflagração com a arma Varuna. O filho de Suta também, pelas nuvens que ele criou, fez todos os pontos do horizonte serem encobertos como uma escuridão tal como pode ser vista em um dia chuvoso. O filho de Pandu, dotado de grande energia, destemidamente dissipou aquelas nuvens por meio da arma Vayavya na própria vista de Karna. O filho de Suta então, para matar o filho de Pandu, pegou uma flecha terrível brilhando como fogo. Quando aquela flecha dourada foi fixada na corda do arco, a terra, ó rei, tremeu com suas montanhas e rios e florestas. Ventos violentos começaram a soprar, levando seixos duros. Todos os pontos do horizonte ficaram envolvidos em poeira. Lamentos de aflição, ó Bharata, se elevaram entre os deuses no céu. Vendo aquela flecha apontada pelo filho de Suta, ó Senhor, os Pandavas, com corações tristes, se entregaram à grande tristeza. Aquela flecha de ponta afiada e dotada da refulgência do raio de Sakra, disparada dos braços de Karna, caiu no peito de Dhananjaya e penetrou nele como uma cobra poderosa entrando em um formigueiro. Aquele opressor de inimigos, isto é, Vibhatsu de grande alma, assim profundamente perfurado naquele combate, começou a cambalear. Seu pulso ficou solto, no que seu arco Gandiva caiu de sua mão. Ele tremeu como o príncipe das montanhas em um terremoto. Aproveitando-se daquela oportunidade, o poderoso guerreiro em carro Vrisha, desejoso de soltar a roda de seu carro que tinha sido engolida pela terra, saltou de seu veículo. Agarrando a roda com seus dois braços, ele se esforçou para puxá-la para cima, mas embora possuidor de grande força, ele fracassou em seus esforços, como o destino teria. Enquanto isso Arjuna, ornado com diadema e de grande alma, recuperando seus sentidos, pegou uma flecha, fatal como a vara da morte, e chamada Angélica. Então Vasudeva, dirigindo-se a Partha, disse, corte com tua flecha a cabeça deste teu inimigo, isto é, Vrisha, antes que ele consiga subir em seu carro. Aprovando aquelas palavras do Senhor Vasudeva, e enquanto a roda de seu inimigo ainda estava afundada, o poderoso guerreiro em carro Arjuna pegou uma flecha de cabeça de navalha de refulgência brilhante e atingiu o estandarte de Karna, portando a corda do elefante brilhante como o sol imaculado. Aquele estandarte portando o emblema da valiosa corda do elefante era adornado com ouro e pérolas e pedras preciosas e diamantes, e fabricado com cuidado por artistas principais superiores em conhecimento, e possuidor de grande beleza, e matizado com ouro puro. Aquele estandarte sempre costumava encher tuas tropas com grande coragem e o inimigo com medo. Sua forma merecia louvores. Célebre por todo o mundo, ele parecia o sol em esplendor.
De fato, sua refulgência era como aquela do fogo ou do sol ou da lua. Ou enfeitado com diadema Arjuna, com aquela flecha de cabeça de navalha, extremamente afiada, equipada com asas de ouro, possuidora do esplendor do fogo, quando alimentado com libações de manteiga clarificada, e resplandecendo com beleza, cortou aquele estandarte do filho de Adherata, aquele grande guerreiro em carro. Com aquele estandarte, quando ele caiu, a fama, orgulho, esperança de vitória, e tudo precioso, como também os corações dos Kurus, fraquejaram, e lamentos altos de Oiai se ergueram, do exército Kuru. Vendo aquele estandarte cortado e derrubado por aquele herói da linhagem de Kuru possuidor de grande agilidade de mão, tuas tropas, ó Bharata, não estavam mais esperançosas da vitória de Karna. Se apressando então para a destruição de Karna, Partha tirou de sua aljava uma excelente arma angélica que parecia o raio de Indra ou a vara de fogo e que era possuidora da refulgência do sol de 1000 raios. Capaz de penetrar nos próprios órgãos vitais, lambuzada com sangue e carne, parecendo o fogo ou o sol, feita de materiais caros, destrutiva de homens, cavalos e elefantes, de curso reto e impetuosidade feroz, ela media 3 cúbitos e 6 pés. Dotada da força do trovão de Indra de 1000 olhos, irresistível como rachasas à noite, parecendo o pinaca ou o disco de Narayana, ela era extremamente terrível e destrutiva de todas as criaturas vivas. Partha alegremente pegou aquela arma grandiosa, na forma de uma flecha, a qual não podia ser resistida pelos próprios deuses, aquele ser de grande alma que era sempre adorado pelo filho de Pandu, e que era capaz de subjugar os próprios deuses e os asuras. Vendo aquela flecha pega por Partha naquela batalha, o universo inteiro se agitou com suas criaturas móveis e imóveis. De fato, vendo aquela arma erguida, para ser disparada, naquela batalha terrível, os rishis gritaram ruidosamente, que haja paz para o universo. O manejador do Gandiva então fixou em seu arco aquela flecha inigualável, unindo-a com uma arma superior e poderosa. Puxando seu arco Gandiva, ele disse rapidamente, que esta minha flecha seja como uma arma poderosa capaz de destruir rapidamente o corpo e coração de meu inimigo. Se eu alguma vez pratiquei austeridades ascéticas, gratifiquei meus superiores, e escutei os conselhos de bem-querentes. Que esta flecha, reverenciada por mim e possuidora de gume excelente, mate meu inimigo Karna por esta verdade. Tendo dito essas palavras, Dhananjaya disparou aquela flecha terrível para a destruição de Karna, aquela flecha ameaçadora e eficaz como um rito prescrito no Atharvan de Angiras, brilhante com refulgência, e incapaz de ser resistida pela própria morte em batalha. E o enfeitado com diadema Partha, desejoso de matar Karna, com grande alegria, disse, que esta flecha conduz à minha vitória. Atirada por mim, que esta flecha possuidora do esplendor do fogo ou do sol leve Karna à presença de Yama. Dizendo essas palavras, Arjuna, enfeitado com diadema e guirlandas, nutrindo sentimentos de hostilidade por Karna e desejoso de matá-lo, alegremente atingiu seu inimigo com aquela principal das flechas que possuía o esplendor do sol ou da lua e capaz de conceder vitória. Assim disparada por aquele guerreiro poderoso, aquela flecha dotada da energia do sol fez todos os pontos do horizonte se inflamarem com luz. Com aquela arma Arjuna cortou a cabeça de seu inimigo como Indra cortando a cabeça de Vritra com seu raio. De fato, ó rei, com aquela arma angélica excelente transformada com mantras em uma arma poderosa, o filho de Indra cortou a cabeça de Vaikartana à tarde. Assim cortado com aquele angélica, o tronco de Karna caiu no chão. A cabeça também daquele comandante do exército, Kaurava, dotada de esplendor igual àquele do sol surgido e parecendo o sol meridianos de outono, caiu no chão como o sol de disco sangrento caído das colinas Asta. De fato, aquela cabeça abandonou com grande relutância o corpo, muito belo e sempre cuidado no luxo, de Karna de feitos nobres, como um proprietário abandonando com grande má vontade sua mansão cômoda cheia de grande riqueza.
Cortado pela flecha de Arjuna, e privado de vida, o alto tronco de Karna dotado de grande esplendor, com sangue emanando de todos os ferimentos, caiu como o topo partido pelo raio de uma montanha de greda vermelha com correntes carmesim escorrendo por seus lados depois de uma chuva. Então, proveniente daquele corpo de Karna caído, uma luz passando pelo céu penetrou no sol. Essa visão maravilhosa, ó rei, foi contemplada pelos guerreiros humanos depois da queda de Karna. Então os Pandavas, vendo Karna morto por Falguna, sopraram ruidosamente suas conchas. Similarmente, Krishna e Dhananjaya também, cheios de deleite, e não perdendo tempo, sopraram suas conchas. Os Somakas, vendo Karna morto e jazendo no campo, estavam cheios de alegria e proferiram gritos altos com as outras tropas do exército Pandava. Em grande alegria, eles sopraram suas trombetas e agitaram seus braços e peças de roupa. Todos os guerreiros, ó rei, se aproximando de Partha, começaram a aplaudi-lo alegremente. Outros, possuidores de força, dançaram, abraçando uns aos outros, e proferindo gritos altos, disseram: por boa sorte Karna foi atirado ao chão e mutilado com flechas. De fato, a cabeça cortada de Karna parecia bela como um topo de montanha solto por uma tempestade, ou um fogo apagado depois do sacrifício estar terminado, ou a imagem do sol depois que ele alcançou as colinas Asta. O sol Karna, com flechas como seus raios, depois de ter chamuscado o exército hostil, foi finalmente feito se pôr pelo poderoso tempo, Arjuna. Como o sol, enquanto procedendo em direção às colinas Asta, se retira levando com ele todos os seus raios, assim mesmo aquela flecha de Arjuna passou para fora, levando com ela os ares vitais de Karna. A hora da morte do filho de Suta, ó Senhor, foi a tarde daquele dia. Cortada com a arma angélica naquela batalha, a cabeça de Karna caiu junto com seu corpo. De fato, aquela flecha de Arjuna, na própria vista das tropas Kaurava, tirou rapidamente a cabeça e o corpo de Karna. Vendo o heróico Karna jogado esticado no chão, perfurado por flechas e banhado em sangue, o rei dos Madras foi embora naquele carro privado de seu estandarte. Depois da queda de Karna, os Kauravas, profundamente perfurados por flechas naquela batalha, e afligidos com medo, fugiram do campo, lançando seus olhos frequentemente naquele estandarte alto de Arjuna que brilhava com esplendor. A cabeça bela, agraciada com uma face que parecia um lótus de 1000 pétalas, de Karna cujos feitos eram semelhantes àqueles de Indra de 1000 olhos, caiu sobre o solo como o sol de 1000 raios, como ele parece no fim do dia. Capítulo 92. Kurus deprimidos. Sanjaya disse, observando as tropas oprimidas por flechas naquele combate entre Karna e Arjuna, Shalya procedeu, cheio de fúria, naquele carro privado de equipamento. Vendo seu exército privado do filho de Suta e seus carros e cavalos e elefantes destruídos, Duryodhana, com olhos banhados em lágrimas, suspirava repetidamente, o próprio retrato da aflição. Desejosos de ver o heróico Karna, perfurado com flechas e banhado em sangue, e esticado no chão como o sol caído dos céus, os guerreiros foram lá e permaneceram cercando o herói lançado por terra. Entre aqueles pertencentes ao inimigo e ao teu exército que ficaram lá dessa maneira, alguns mostrarão sinais de alegria, alguns de medo, alguns de tristeza, alguns de admiração, e alguns se entregaram à grande aflição, de acordo com suas respectivas naturezas. Outros entre os Kauravas, sabendo que Karna de energia poderosa, tinha sido morto por Dhananjaya, sua armadura, ornamentos, mantos, e armas tendo sido todos deslocados, fugiram amedrontados como um rebanho de gado afligido com medo excessivo ao perder seu touro. Bhima então, proferindo rugidos altos e fazendo o céu tremer com aqueles gritos horríveis e tremendos, começou a bater em seu peito, pular, e dançar, assustando os Dhritarashtra's por aqueles movimentos. Os Somakas e os Sanjayas também sopraram suas conchas ruidosamente. Todos os Kshatriyas abraçaram uns aos outros em alegria, ao verem o filho de Suta morto naquele momento crítico.
Tendo lutado uma batalha terrível, Karna foi morto por Arjuna como um elefante por um leão. Aquele touro entre homens, Arjuna, assim cumpriu seu voto. De fato, assim mesmo Partha alcançou o fim de sua hostilidade com relação a Karna. O soberano dos Madras, com coração estupefato, procedendo rapidamente, ó rei, para o lado de Duryodhana, naquele carro privado de estandarte, disse em tristeza essas palavras: os elefantes, os corcéis, e os principais dos guerreiros em carros do teu exército estão mortos. Por aqueles poderosos guerreiros, e corcéis, e elefantes enormes como colinas terem sido mortos depois de entrarem em contato uns com os outros, tua hoste parece com os domínios de Yama. Nunca antes, ó Bharata, uma batalha foi lutada como aquela entre Karna e Arjuna hoje. Karna atacou poderosamente os dois Krishnas hoje e todos os outros que são teus inimigos. O destino, no entanto, fluiu indubitavelmente, controlado por Partha. É por isso que o destino está protegendo os Pandavas e enfraquecendo a nós. Muitos são os heróis que, resolvidos a realizar teus objetivos, têm sido mortos violentamente pelo inimigo. Bravos reis, que em energia, coragem e poder eram iguais a Kuvera ou Yama ou Vasava ou ao Senhor das Águas, que eram possuidores de todos os méritos, que quase não podiam ser mortos, e que estavam desejosos de alcançar teu objetivo, têm sido mortos em batalha pelos Pandavas. Ó Bharata, não te aflijas por isso. Isso é o destino. Conforte-te. O êxito não pode ser sempre alcançado. Ouvindo essas palavras do soberano dos Madras e refletindo sobre suas próprias más ações, Duryodhana, com o coração triste, ficou quase privado de seus sentidos e suspirou repetidamente, o próprio retrato da dor.